Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar novamente sobre o crédito do trabalhador. O tal do e-consignado, né, que está na vida de vocês. Vocês já estão com o sistema mais preparado, já receberam várias atualizações. E a Metadados tem uma preocupação realmente de transformar e deixar a vida de vocês um pouco mais tranquila, porque o e-consignado, ele trouxe muito trabalho para o DPI, a gente sabe. É uma rotina que vem gerando muitas dúvidas. Então, vou passar para vocês aqui. Preparei o material. Agora tem informações mais precisas sobre provisões que até então não tínhamos. Temos o manual. Eu trouxe aqui novamente o calendário para que a gente só faça reflexão sobre as portabilidades, tá? Quem tem a modalidade antiga do empréstimo e-consignado com natureza 9254, o empregado não precisa procurar o banco. Automaticamente, do dia 6 de junho até 22 de agosto, nós teremos aqui as portabilidades e elas serão feitas pelo banco, tá? Então, só cuide na hora de fazer a importação mensal e para perceber se algum empregado já teve ali a sua portabilidade atendida a partir deste período. Acredito que o primeiro impacto seja ali em julho e depois agosto, tá? Outro detalhe importante na linha do tempo, como está o calendário Flow, que é o sistema da Metadados, com as entregas, né? Então, hoje você já tem o cadastro do contrato para as informações totalmente adequado. Nós criamos dois resultados de cálculo. Nós temos uma fórmula, todos aqui já têm a fórmula para desconto em folha e rescisão, se não tem, vejam com o nosso suporte, a fórmula já existe, é só importar ela. Nós temos o importador das parcelas do arquivo pronto, que já está disponível dentro do sistema de vocês. Se vocês forem lá onde tem a importação de arquivos, vocês vão encontrar uma rotina chamada e-consignado. Então, a rotina que vocês vão utilizar todo mês para fazer a importação. Para importar o arquivo, tem que ser no formato CSV, não peguem, não transformem aquele arquivo, não mudem o nome. Vão lá no portal Emprega Brasil, baixem o arquivo e importem dentro da Metadados. Nós já temos o recibo de pagamento exibindo a mensagem do valor que o empregado tem que devolver para o banco e também temos essa informação lá no termo de rescisão de contrato. Ainda não temos o comparativo, que é um relatório de fechamento como o do FGTS, que nós vamos entregar em junho, e ainda não temos o cálculo automático das provisões de férias e adiantamento, que isso também vai acontecer de forma automática até o mês de julho. E, em breve, durante este ano, a gente também vai ter importação via web service do arquivo, que seria importação automática, mas ainda está em desenvolvimento. Colocar aqui para vocês que está essa tabela, eu busquei no manual do crédito do trabalhador, é que vocês vão ter uma rotina mensal, como a importação do ponto, como a geração de benefícios, como esses controles que vocês têm do programa de alimentação do trabalhador com geração de pedidos e outros. Então, nós tivemos o primeiro fechamento, que é a data de contratação do empréstimo de 21 de março a 20 de abril, maio, a primeira folha que vocês estão descontando dos empregados, e o vencimento da guia é até 20 de junho. Agora, já podemos buscar o arquivo do mês de junho, porque o período de contratação foi de 21 de abril até 20 de maio, então vocês vão ter lá mais um arquivo disponibilizado. E assim vai acontecer todos os meses, tá? Aqui no Flow, vocês podem já buscar o arquivo e importar, porque o sistema já cria um histórico no contrato e já importa para a folha de maio, junho, então vocês têm ali os valores e tudo precisa ser importado mensalmente, tá? Não é porque lá no cadastramento do contrato a gente tem o número de parcelas, o sistema só tem a informação para vocês. Mas esse arquivo precisa ser importado mensalmente. Outro detalhe importante é que vocês têm essas rubricas dentro do sistema de vocês, elas foram incluídas automaticamente numa atualização do metadados, vocês não precisaram fazer o cadastro delas, elas já estão ali no sistema de vocês. E quem tinha esse código diferente, nós aqui da Metadados fizemos o depare e alteramos o código que vocês tinham para um outro código, para que todos os nossos clientes tivessem o e-consignado com a mesma codificação de rubricas. Isso facilita suporte, fórmulas e tudo mais. Então, todos os clientes que têm Flow possuem a mesma numeração, o mesmo código de rubrica
para as verbas que estão aqui na tela, tá? Dessas rubricas, eu também coloquei a única que integra com FGTS Digital é a 61003, as demais não possuem impacto junto ao FGTS Digital. Então, a única, não está fechando a FGTS Digital lá no campo E consignado, é só essa rubrica que deve ser analisada. Porque como ela foi incluída automaticamente pelo sistema, ela está com a classificação correta. Então, só para colocar aqui para vocês, como é que funciona a classificação de todas elas. Até se vocês quiserem conferir, não custa nada, tá? É assim que elas devem estar classificadas dentro do sistema de vocês. Outro ponto importante é que tem um manual, um roteiro que vocês têm que fazer, você precisa incluir esses resultados de cálculo, ele não foi colocado automaticamente. Então, lá em folhas, tabelas de cálculos, resultados de cálculos, se vocês buscarem lá a palavrinha E consignado, alimentem os códigos da rubrica aqui, é bem simples de fazer e aqui tem um caminho. Então, é o valor da parcela e o valor do desconto. A gente sempre vai importar no código 75.000 e o sistema calcula o desconto, que eu vou explicar para vocês, e o desconto do empregado vai cair, então, no código 61003, através da fórmula. Quem não tem a fórmula, tem que abrir um chamado e solicitar a fórmula. Então, vocês vão acessar a rotina que vocês hoje importam outros arquivos. Vocês têm lá cadastros, integrações, importações de arquivos. Vocês vão encontrar uma rotina chamada e-consignado, vocês viram que está aqui. Na hora de importar, ele não pede nada, ele busca do arquivo todos os dados para criar histórico e para criar o lançamento, então só cuidem para buscar o arquivo correto, né? E ele vai criar um processo, e aqui, se tem algum erro, ele vai apresentar lá nos meus processos, se teve algum problema de importação. Bem simples. Na importação, ele já alimenta. Essa aqui é uma tela onde estava em branco. Isso você mandou a informação que não estava certa. A orientação é que retifique. Mas após a importação, os dados aqui ficam alimentados dentro do Flow. Olha que incrível. Então, vocês conseguem consultar todo o histórico daquele empregado. Quantas parcelas ele fez? Qual o valor? Mas o sistema não faz nada com o número de parcelas, não faz nada com a data do início do contrato, ele não faz nada com o valor do empréstimo, nada com o valor de liberado, nada. Isso aqui é só informação. Um campo podem consultar. Sistema para cálculo na folha, ele vai buscar a rubrica de código 75.000, tá? Mas aqui é legal, porque ele traz até o início do desconto, que eu não poderia ter um desconto na folha de abril, porque ele traz exatamente a informação que está dentro do portal e que está lá na planilha CSV ou no Excel que vocês buscarem. Importante, na hora de importação, sempre busquem a planilha CSV, nunca no Excel, tá? Porque o nosso sistema está preparado, porque ele tem umas configurações quando tem que preencher com 0 e tudo mais, então tem que ser com CSV. Naquela mesma importação, ele já alimenta os lançamentos, então se vocês forem consultar uma folha mensal ou os lançamentos de um empregado, vocês vão perceber que tem uma data base, uma data de lançamento e a rubrica aqui, 75.000. Ele traz aqui o valor somente da parcela daquele mês, porque e-consignado a gente nunca olha para o futuro. Então, se quando você importou ali tiver algum erro, alguma coisa, o sistema também apresenta lá nos processos. Aqui, o valor que o vencimento, desconto ou base, na verdade, no caso de vocês, a rubrica, é os 75.000 que a gente vai usar. Eu também resolvi colocar aqui para vocês o conceito de o que é margem de contratação e o que é margem disponível. Por quê? Elas têm um conceito diferente, tá? A margem de contratação é o valor máximo que eu posso comprometer com empréstimos consignados. Por quê? Diante de uma instituição financeira, além de passar pelo mesmo cálculo que a gente tem aqui, eu posso ter outros financiamentos, outros empréstimos, tá? Ela serve de uma referência para o banco e para o financeiro, lá no momento da concessão do empréstimo, para a instituição financeira, tá? A margem disponível é o valor efetivamente disponível no momento da folha de pagamento. Se eu tenho uma base de INSS e considerando ali os descontos do mês, tá? Isso determina se eu tenho uma margem.
E isso determina por quê? Se eu tenho uma base de INSS, eu tenho que ter desconto. E se eu tenho uma folha que vai ficar negativa, eu vou ter que gerar adiantamento por insuficiência de saldo. Agora, se eu não tenho margem disponível, eu vou avisar o meu empregado que ele tem que pagar o valor para o banco, ou que parte do valor ele tem que pagar para o banco, porque eu não tinha uma margem. E daí a gente não gera insuficiência de saldo, ok? Então, traduzindo um pouquinho, eu vou pegar a remuneração disponível, que é a base de INSS sobre folha, férias e décimo. Vou fazer o desconto ali, a subtração do INSS, imposto de renda e pensão, tanto de férias, folha e décimo. Vou aplicar 35%. E daí a gente vai para a regra. Ele é maior do que a margem, eu vou descontar o valor da margem. Se o valor da parcela é menor ou igual à margem, eu vou descontar o valor da parcela que eu importei e digitei. Então, é assim que o sistema se comporta na hora de calcular. Traduzindo, se eu tenho uma remuneração disponível de R$2.000, vou aplicar 35%, eu posso descontar no máximo R$700. A minha parcela é 900 no primeiro exemplo, eu vou descontar o quê? A margem, mesmo que a parcela é 900. Neste caso, eu tenho uma diferença a ser paga de 200 e que a empresa tem que avisar o empregado que ele tem que pagar diretamente para a instituição financeira, ok? No segundo caso, eu tenho uma margem de 700 e uma parcela de 650. Neste caso, eu consigo descontar o total da parcela, porque ficou inferior à minha margem. Então, é muito importante que vocês entendam isso que eu estou explicando aqui, tá? Esse material também vocês vão receber. Entre outras palavras, o sistema Flow, ele busca as bases de INSS, folha, férias e décimo, mais o Prolabore. Por que Prolabore? Porque na categoria 721 eu também tenho, tá? E depois disso eu vou subtrair o INSS, o imposto de renda e a pensão. Aí eu chego numa remuneração que eu vou aplicar 35%. Aí agora eu vou explicar sobre a provisão do adiantamento, que antes nós não tínhamos um documento, agora está no manual. E até a gente tinha uma orientação diferente diante de alguns cursos, algumas coisas que eu também participei, de instruções que eu recebi, mas agora nós temos um documento legal e é em cima disso que a Metadados também vai desenvolver. Que bom que ainda não desenvolvemos a regra, porque o manual saiu faz uma semana, tá? Até então não tinha essa regra escrita em lugar nenhum. Então agora ficou claro que no momento que eu vou provisionar o valor lá no adiantamento, eu vou ter que olhar qual o percentual que eu tenho de adiantamento. A empresa concede 30, 40, 50, eu vou pegar o valor que eu importei no código 75.000 e vou aplicar 40% e vou provisionar. Simples o cálculo, bem simples, tá? E isso a gente vai aplicar em todos os cálculos. E por que a gente tem que provisionar? Porque eu tenho que garantir guardar um caixa, um saldo na conta daquele empregado, para que na folha mensal dele eu não tenha insuficiência de saldo. Por isso que tem que fazer a provisão, tá? Aí o que acontece? Antes de fechar a folha, eu olho para a situação, eu tenho que devolver e eu vou olhar. Eu tenho remuneração disponível? Sim. Remuneração mensal é o salário, desconto de adiantamento salarial não entra, a devolução do empréstimo não entra, as faltas ali elas são abatidas, porque eu estou pegando a base do INSS e a farmácia não tem impacto nenhum. E se eu tivesse outros convênios, impacto zero também. Logo, eu vou ter uma remuneração que é a base de INSS de 5.000, vou abater os descontos legais, INSS, imposto de renda e pensão, eu chego numa remuneração de 3.470,15, limite de 35%, aí 1.214, valor da prestação do consignado, 1.200, permitido desconto total, sim. Neste caso, eu vou descontar 1.200 e vou estornar R$ 480. Então, esta é a situação final. Conclusão, a empresa tem que realizar o desconto integral do empréstimo consignado na folha de pagamento. E se você não fez provisão, olhem para o líquido dessa folha. Eu conseguiria
se eu não tivesse lá um saldo de 480 de vencimento, descontar o valor, ia gerar insuficiência de saldo. Não, porque só tem um líquido de 150, né? Não é para isso que serve. E a rubrica de desconto de adiantamento salarial, ela não compõe a base de remuneração disponível. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Todo esse material vocês vão encontrar também no manual do crédito consignado. Então, mais um exemplo agora nas férias. As férias também mudou, tá? Eles mandaram agora um exemplo. E a gente chega na proporção dos dias de férias dentro do mês para chegar no percentual de provisão, tá? Então, eu tenho um consignado de R$700, estou no mês de junho, e concedi 18 dias de férias. 18 dias de férias aplicando uma regra de 3, ou a fórmula que eu coloquei aqui da razão percentual, 18 sobre 30, vezes 100, corresponde a 60%. Então, eu vou pegar o valor da parcela, aplicar 700 vezes 60%, e vou provisionar no recibo de férias R$420. Então, os 18 dias, eles representam 60% do mês, quando a gente pensa em 30. Considerando um padrão de 30 dias. Esse percentual é usado para calcular a provisão proporcional do desconto do empréstimo consignado no adiantamento de férias. No recibo de férias, eu vou ter a provisão, que é o 61114, com um valor de R$420. Então, antes, ele faz aqui o cálculo, e eu tenho que olhar se eu tenho margem lá na folha mensal. A base de INSS sobre férias entra como margem, e daí eu tenho margem sim. Lá no recibo de férias eu já guardei 420, então só falta R$280. Então, a folha mesmo tendo férias, não tendo ali um líquido sobrando, eu guardei um caixa de 420 para a folha mensal. Com isso, eu vou ter um líquido ainda a pagar. Este exemplo, ele separa, ele desmembra o desconto das férias e do e-consignado, só que a metadados não separa o flow, tá? A gente coloca num código só. Então, esse exemplo é do manual, e até eu coloquei este exemplo, porque se vocês forem consultar o manual, é assim que está lá. Mas o metadados, ele faz o estorno no valor de 420, e em seguida efetua o desconto no valor do código 61003 de R$700. Então, só para deixar claro que este exemplo que está do lado é do manual do crédito do trabalhador. Conclusão, a empresa tem que sim, neste caso, fazer o desconto total. A gente, se não houvesse aqui a provisão, iria ficar com saldo insuficiente. Vocês viram o líquido, 651. Então, se eu não tivesse ali, eu ia ter problema no líquido do meu empregado, e pode acontecer, e daí vai gerar insuficiência de saldo. Eu não posso dizer para o empregado, vai lá no banco e paga. Porque quando tem remuneração nível, eu tenho que descontar do meu empregado. A situação das rubricas empréstimo consignado, na rescisão também, eu só vou buscar como margem disponível que tem tributação do INSS. Férias proporcionais, terço de férias, não entra. Então, aqui é só um exemplo. Neste caso, eu tenho uma prestação de R$1.000. Eu acho que já estão chegando, devo ir chegando aqui já. Deixa eu ver se tem perguntas. A Morgana já vai mandando aqui para mim, deixa eu só acompanhar. A Morgana já está mandando as perguntas aqui, muito bem. Então, eu tenho um valor aqui, vocês viram, uma rescisão de R$1.000. Quando eu olho para o cálculo da rescisão, pegando a remuneração disponível, aplicando 35%, eu só consigo descontar do meu empregado quanto? 890,31. E daí, eu não consigo ter desconto integral, vou ter um desconto parcial. E aqui eu tenho que avisar meu empregado que ele tem que pagar este valor na instituição. E quando eu falo instituição, não é na Caixa, tá? É no banco que o empregado contratou um empréstimo. Então, por isso que a gente alimenta também lá no contrato essas informações, porque é no banco e tem que dizer para o empregado. Por isso que eu acho que vocês têm que formular isso e avisar o empregado, né, que ele precisa fazer o pagamento no banco onde ele contratou o empréstimo, não é na Caixa. A Caixa centraliza o pagamento para fins de recolhimento das empresas, tá? Através do FGTS digital. Então, vocês têm aqui um exemplo que o empregado tem que ir até a instituição onde ele contratou e pagar, então, diretamente para este banco R$109,69.
E não é uma opção, é uma obrigação. Vocês, quanto DP e quanto empregador, têm que avisar esse empregado que ele tem que ir no banco pagar este valor e tem que documentar isso, tá? Conclusão, por que a gente tem? A gente sempre tem que olhar se tem margem na rescisão, tem que descontar. Isso tudo tá aqui na portaria 435 de 2025. E quando não tenho possibilidade, eu tenho que avisar o empregado formalmente, porque senão o empregador vai ter e pode ser chamado, né, e ter este compromisso. E também recebi perguntas, eu até falei com a Geni, que ela me ajudou com isso, tá? Esquecemos de descontar o E-consignado na rescisão e agora? O ideal seria, porque se eu conseguir, que é o 2, depois eu volto para 1, avisar o meu empregado, notificar e ele vai no banco pagar, ok. Mas ele pode não pagar e daí a empresa deveria ajustar a rescisão principal, colocando o desconto e gerando insuficiência de saldo na rescisão, e daí essa despesa fica por conta do empregador. Então, vocês têm que avaliar se aconteceu isso dentro da empresa de vocês, e tem essas duas formas, então, de conduzir. Se conseguir notificar o empregado vai ter o bom senso, ele vai lá no banco e paga esse valor. Então, vocês viram quanta informação a gente tem, né? Nós temos aqui bastante participantes, eu fico feliz, né? E quando tem afastamento? Quando tem afastamento, se aquele empregado não tem base de INSS, eu não tenho remuneração disponível. Então, isso sempre vocês vão identificar. E daí eu tenho que avisar aquele empregado, mesmo afastado, que ele tem que ir no banco pagar. Então, imaginem que eu tenho um funcionário afastado por doença, uma prestação de R$600. Daí eu coloquei os exemplos aqui. Ele tem uma remuneração disponível de 500, um desconto de INSS de 37,50, chega numa remuneração de 462. O limite aqui é de 35%, logo eu só posso descontar dele 161. E a parcela era 600. Como é que vai acontecer aqui? O desconto é parcial. Eu tenho que avisar esse empregado, então, que ele tem que ir no banco pagar a diferença. Entenderam? Se eu tenho base de INSS, eu tenho remuneração disponível. Conclusão, a empresa deve realizar o desconto parcial do valor do empréstimo consignado. Eu tenho que avisar o empregado que ele tem que ir no banco pagar. Então, se o trabalhador estiver afastado durante todo o mês e não houver complemento salarial ou verbas pagas pela empresa, nenhum desconto será efetuado. O trabalhador deverá realizar o pagamento direto à instituição financeira. Como tudo é muito novo, também se surgir outras dúvidas, perguntas, a gente também vai complementando em material. Fiquem atentos à nossa base de conhecimento e também qualquer coisa, a gente também vai avisando. A gente tem feito um trabalho intenso para a informação chegar até vocês, tá? Então, a maternidade é um afastamento que gera desconto, diferente dos outros afastamentos, porque a empregada paga INSS, só o empregador que é isento. Logo, se ela contratou empréstimo, vai ter desconto em folha de pagamento. E daí, aqui o limite legal é também de 35%, a gente vai descontar dela normalmente. Então, eu só coloquei os exemplos aqui. Maternidade tem. Quando que não tem na maternidade? Quando o salário maternidade é pago diretamente pelo INSS, como trabalho parcial, intermitente ou adoção. Aí não faz sentido, porque, neste caso, a gente vai ter que dizer para o empregado procurar a instituição financeira e pagar através de lá, tá? Vai ter aqui uma mensagem, já está ali no recibo de pagamento de vocês, com o valor que o empregado tem que passar no banco pagar. Então, quando vocês emitirem o recibo de pagamento, já tem a mensagem. E na rescisão de contrato de trabalho, está lá no campo ressalva da rescisão, também sai a mensagem. Enviou, aqui eu já falei para vocês, uma informação do E-consignado, com um contrato errado, tem que retificar, né? Informei qualquer número, porque não vou. Então, só se certifiquem daquele período que vocês digitaram manualmente, que as informações estão ok. E se algo não estiver ok, é só retificar. Tem uma tabela 37, que é a tabela que define os códigos dos bancos e que nós importamos.
Se na hora de transmitir algum código não está certo, busquem nessa tabela que ela está atualizada. E daí tem que verificar junto com ali, qualquer coisa nos informem, porque daí a gente vai ter que comunicar que está vindo algum número errado, não sei se está acontecendo. Então, sempre busquem confrontar com o que tem nessa tabela aqui, que é a tabela oficial. Sobre o crédito do trabalhador, se chegar alguma situação no portal, onde o início do contrato é junho e o início do desconto é maio, basta se ater ao mês de desconto, tá? Então, sempre foquem no mês de desconto. Aqui tem um exemplo do FGTS digital. Então, aqui tem as guias. Vocês podem emiti-las de forma separada ou junto. O FGTS, vocês podem emitir ele até junto com a rescisão, ou vocês podem pagar até o dia 20 do mês seguinte, é uma escolha, tá? Então, aqui tem a guia rápida, que ele tem separado o e-consignado, e tem a parametrizada, que daí vocês já podem separar na guia rescisória e fazer o recolhimento junto. Não existe FGTS digital em atraso. Então, tudo isso está no manual também. Peguei as telas de lá. Então, é importante olhar. Aqui tem a guia e daí vai ter o valor do consignado. A empresa não está recolhendo o fundo de garantia. Façam a emissão só do e-consignado. Não tem problema, tá? Só não atrasem o e-consignado, porque não tem como recolher em atraso. Aí a empresa vai ter que procurar a instituição para fazer o pagamento, ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Nós temos artigos também para ajudar vocês. E aqui eu coloquei, então, o manual, que foi o primeiro que saiu. Depois eu coloquei um manual operacional, onde eu busquei todas essas telas, esse material que eu estou compartilhando com vocês. Aqui tem a página do programa Emprega Brasil. E tem as perguntas frequentes, que é sempre bom visitá-las, né? Porque das dúvidas, muitas estão respondidas aqui. A Metadados também tem uma campanha de aniversário, que aqui a gente chega com desconto também na contratação de serviço. Não estou conseguindo parametrizar a contabilidade, não estou conseguindo. Aí a gente tem uma equipe aqui que vocês podem contratar e daí a gente auxilia com a execução de serviço, que eu acho que toda a parametrização contábil, como é algo específico de cada empresa, deveria ser feito via serviço. Por quê? Porque quando a gente faz individualmente, a gente não conhece os detalhes e não é tão simples assim parametrizar. Uma vez parametrizado, vai estar sempre certo. Então, é uma orientação, tá? A gente diz como é que faz, mas a gente pode escolher o caminho, né? A gente tem uma equipe aqui para isso. Nós vamos compartilhar com vocês um novo Excel também, como eu compartilhei da outra vez, a regra de provisão de férias e adiantamento, que ficou muito simples, né? Eu tenho, dentro do mês, 18 dias de férias, corresponde a 60%, eu lanço aqui o valor da parcela e eu já sei quanto eu tenho que provisionar e quanto eu tenho que estornar. Então, eu tenho para o adiantamento aqui, a minha empresa dá 45% de adiantamento. Daí aqui ele já vai aqui fazendo, ó. Aqui tá com a 9, aqui eu não coloquei o percentual aqui, ele tá pegando aqui 45. Deixa eu só mudar aqui, daí a gente vai compartilhar aqui, eu vou pedir para a Morgana mudar, depois a gente compartilha com vocês aqui. Ele já muda o valor aqui, é fórmula, vocês mesmos, vocês podem fazer a manutenção ali. Só colocar o percentual aqui, tá? Que eu fiz hoje em cima do tempo para vir aqui para vocês e mostrar. Então, é só para que vocês entendam, olhando para essa planilha, como é que funciona o cálculo, tá? O adiantamento, eu chego num percentual e aplico sobre o valor da parcela. Essa é a provisão. O ideal é sempre trabalhar com provisão. E se vocês tiverem um recibo de férias no dia 26 de maio, por exemplo. Não aqui porque é feriado, mas se na cidade de vocês não é. E daí a metade dos dias acabam dentro do mês de junho. Provisione, inclusive considerando junho. E daí na folha mensal só faça um estorno dos dias de maio, porque daí vai sobrar um caixa para o mês de junho. Entende? Porque daí se, porventura, na importação ele não tem, a gente estorna. Mas pelo menos vocês garantiram que para o mês que vem tenha saldo na folha mensal para descontar, tá? É uma dica.
Então, olhando para o sistema de vocês, que é o Flow, deixa eu ver onde é que ele está aqui, porque eu estava com várias telas. Vocês podem, para descobrir quem tem o e-consignado, vocês têm as consultas, né? Vocês podem usar a consulta ficha financeira e vocês vão selecionar o código 75.000 ou 610013 e vocês vão saber quem são os funcionários que tem, tá? Então, é uma forma de... eu quero conciliar com a FGTS. Daí, eu vou pegar o 61003 aqui. Então, são os códigos que a gente vai consultar sempre, tá? E daí, neste momento, o que está integrando lá com a FGTS Digital é esse código aqui. Lá nos meus processos, quando eu importei um arquivo, ele está com um problema, porque eu peguei um arquivo que não condizia com a realidade. Eu tenho que tratar os problemas que eu tenho nele aqui, senão ele não importa, tá? Aí eu vou ter o recibo de pagamento, que já está implementado, eu só não vou listar ele aqui. Eu vou ter as fichas financeiras, e aqui na ficha financeira, com a fórmula, o sistema já tem o código lançado na folha mensal e na rescisão. Se você não tem a fórmula de cálculo, solicite a fórmula, que ela está com este nome aqui. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem a folha de pagamento, né? As folhas, a gente tem os cálculos de folha, a gente tem tabelas de cálculo e a gente tem fórmulas de cálculo. Quando a gente vem aqui para a fórmula de cálculo, a gente tem um histórico, e dentro do histórico, eu tenho quais são as fórmulas que eu tenho. E vocês vão ter uma que se chama e-consignado. Não são todas, tá? Eu estou falando da que calcula na folha mensal, que é a pura desconto do e-consignado. Essa fórmula que vocês precisam para que o sistema faça o cálculo automático na folha mensal e na rescisão. Então, se você não tem, abre um chamado que o pessoal vai ali e vai enviar para vocês a fórmula de cálculo, que ela já está aqui pronta para fazer o cálculo na folha mensal agora de 31 de maio. Agora eu vou olhar as perguntas de vocês, que eu vi que tem várias, e talvez eu já tenha respondido. O meu propósito aqui é esse, nossa, tem bastante pergunta. Deixa eu ver aqui onde que a Morgana começou a me mandar pelo... Nós tivemos 2 momentos. Perguntas do Flow. Qual a diferença da rubrica 75.000 e 61.003? 75.000 é o valor que está lá no Emprega Brasil. É o valor que eu contratei, tá? E o 61.003 é o valor de acordo com a minha margem, com minha remuneração disponível, eu descontei do empregado, ok? Se o funcionário tem mais descontos na folha, considero a margem para todos os descontos juntos ou cada desconto considera a margem individual? Ele sempre vai olhar a base de INSS. E se você tem mais descontos, ele vai gerar insuficiência de saldo. Por quê? Porque daí você tem que gerenciar os benefícios desse empregado, tá? Havendo margem disponível, você é obrigado a descontar daquele empregado o empréstimo e-consignado. Margem disponível 700. A parcela do e-consignado de 600 e mais 200 de plano de saúde. Pode ser descontar os dois normalmente, isso, tu vai descontar os dois. E se não tiver saldo, tu vai ter que gerar insuficiência de saldo. Então, se eu tenho 700, ele contratou 600 e mais 200 do plano de saúde, plano, farmácia, convênio com loja, aí talvez vocês precisem rever os convênios que vocês têm se não está sobrando líquido na conta ali dos empregados, né? Aí outra pergunta, o sistema vai colocar algum aviso no recibo de salário quando ficar saldo para o empregado acertar? Vocês viram que sim, eu mostrei para vocês, tá? A gente vai ter uma mensagem e já está pronto, vocês podem até testar. Se o adiantamento é valor fixo, preciso provisionar também? Sim, porque mesmo que é um valor fixo, você tem que chegar numa fórmula de quanto ele corresponde na razão do salário e aplicar um percentual de provisão, tá? Então, aqui talvez você precise de uma fórmula específica para você, e daí que eu sugiro que você contrate um serviço, tá? Porque daí a gente não vai ter um percentual, a gente vai ter que calcular a variação salarial versus a parcela. Tenho provisão de INSS no adiantamento salarial, posso descontar uma parte do e-consignado? Você tem que descontar todo o valor de acordo com a remuneração disponível. Você não pode descontar menos do que isso, e vai gerar insuficiência de saldo. Por isso que é importantíssimo fazer provisão, senão vai ter insuficiência de saldo.
Nosso caso, não damos adiantamento, não preciso fazer a provisão. Se você não tem adiantamento, você não tem provisão de adiantamento, um trabalho a menos. Você só tem que se preocupar com a provisão no recibo de férias. Desde ontem, não consigo acessar a página do portal empregador para extrair o arquivo do consignado. Mas alguém com esse problema? Eu vi algumas pessoas buscando este arquivo, tá? É que eu acho que o acesso deve estar, assim, tremendo, porque o arquivo começou a ser liberado ontem. E daí todo mundo acessa no primeiro e segundo dia. Vai tentando aí que eu acho que você vai conseguir, porque eu vi algumas empresas que já conseguiram. Funcionário contratou um empréstimo em maio, pediu demissão em maio. A empresa que ele for trabalhar vai receber a informação da contratação do empréstimo dele, sim. Só te preocupa com a parcela de maio, tá? Funcionário que foi desligado em abril, realizou empréstimo no dia 5/5. Se ele for desligado em abril, antes do e-consignado, você não faz nada. Se você tiver o contato dele, só avise que ele precisa passar no banco para acertar este valor, tá? Se não tem, ok. Pode explicar novamente referente aos valores de provisão das férias? Na metadados vai ter uma forma de comunicar o funcionário? A provisão de férias é o que está aqui na planilha de Excel, que eu acho que é mais fácil de entender, né? Eu vou ter aqui quantos dias de férias eu tenho dentro do mês, qual o percentual, e daí aqui vai ter o valor, tá? Então, eu vou pegar o valor da parcela que eu tenho lá do Emprega Brasil e aplicar 60%. Aqui eu vou provisionar 60% do valor. No metadados vai ter no recibo de pagamento e vai ter na rescisão de contrato no campo ressalva uma comunicação para o empregado. Mas vocês precisam comunicar aos empregados formalmente que eles precisam se atentar à mensagem que tem no recibo de pagamento, porque eles não estão acostumados, e na rescisão, porque eles precisam passar no banco para pagar se não tiver saldo suficiente, tá? Minha funcionária entrou em férias no dia 5/5 e ela tem consignado. Vou fazer desconto referente a 4 dias e o pagamento ao banco tem que fazer até o dia 26. Empregada na verdade, não é sobre os 4 dias que você vai descontar. Ela vai ter desconto sobre a base de INSS, folha e férias. E como você não provisionou, provavelmente ela vai ficar com adiantamento por insuficiência de saldo. Daí você só avisa ela que foi em função do e-consignado. Você tem que recolher e repassar para o banco até o dia 20 de junho, que é o mês seguinte. Na conciliação contábil terá uma nova regra? Se sim, terá um relatório específico para fazer essa conciliação? Conciliação contábil, vocês têm um artigo que explica toda a integração e se vocês não conseguem fazer sozinho, eu sugiro que contratem um serviço, porque é mais complexo, tá? Então, aqui tem toda a orientação de como tem que fazer e como o sistema se comporta. Então, isso aqui nós incluímos automaticamente. Você precisa vincular as rubricas nas resultados de cálculo, aqui tem. Aqui tem, aqui, e tem a parte contábil, tá? Então, a parte contábil também tem todo o roteiro, ó, cadastre, vincule, importe, e a parte de parametrização contábil, a gente sugere que seja feita por um consultor da metadados que você contrate, mas se não tem um artigo detalhando. Então, você vai vendo que a gente tem vários artigos aqui vinculados, a gente vai colocando o que mudou de um para o outro com roteiros, tá? Ó, faça a parametrização, aí ele explica aqui as rubricas que tem, aonde eu tenho que vincular elas, e aqui tem toda a parte de contabilização, tá? Daí tem que fazer tudo isso aqui. Por isso que eu acho, tem um passo a passo, se você quiser fazer, tem um passo a passo, mas eu sugiro que a parte contábil, que ela é mais complexa, porque a gente sugere a criação de conta separada, a gente sugere, mas tem todo um passo a passo de como faz aqui também, tá? E tem aqui todos os itens aqui, ó, do recibo de férias, integração, adiantamento, que são as fórmulas que podem ser importadas, tá? A questão das provisões, desconto nos recibos de férias e adiantamento, o sistema já está preparado para fazer certo? Provisões ainda não, nós vamos entregar agora em junho ou julho, tá? A gente entregou somente a parte de cálculo, tá? Então, é o que está lá no cronograma pendente. Esse comunicado metadados é suficiente para a comunicação? Na verdade, aí que você tem que avaliar, tá? Se é só isso, se a empresa quer adotar
uma mensagem como está no manual, como eu coloquei isso aqui, daí não tem espaço suficiente. Se vocês buscarem aqui o material que nós entregamos para vocês, aqui tem a mensagem, e que vem lá, olha, sempre é comunicado do trabalhador, ó. Não foi possível realizar o desconto total ou parcial do seu empréstimo consignado, pois o valor excedente, o limite, tal, conforme lei tal. Solicitamos que entre em contato com a sua instituição financeira para regularizar o pagamento. Então, assim, a gente está dando ali um passo, é que não dá para colocar tudo isso no recibo de pagamento. Aí tem que ver ali se vocês querem fazer uma comunicação complementar. Mas o importante vocês poderiam fazer uma comunicação num regulamento interno colocando isso e dizendo que todo mês o empregado vai receber lá uma notificação no seu recibo, que daí você já está dizendo que é o cumprimento da lei. Aí faz sentido, entendeu? Então, tem uma norma interna, comuniquem os seus empregados e a partir daí a mensagem do recibo da rescisão será suficiente. Quando vir banco que não está cadastrado, podemos proceder? Na verdade, aí você tem que consultar essa tabela 37 aqui, tá? Vocês viram que eu entreguei para vocês uma tabela aqui, essa aqui. Essa é uma tabela oficial. E talvez eles estejam lá com problema também, tá? Daí você vem aqui e consulta. Aí você vai consultar a tabela 37, tá? Ela tá fora de ordem também, instituições financeiras. Consulta sempre aqui que você tem os bancos certos, tá? Ela que está pagando, na verdade, só vai estar lá no contrato uma consulta, mas no recibo de pagamento não aparece o número da parcela, tá? Se a empresa, por algum motivo, for atrasar o FGTS, é possível pagar somente o consignado? Sim. E deve, tá? Nunca atrasem o consignado, porque senão você vai ter que procurar, quanto empregador, a instituição financeira para pagar, porque não tem consignado em atraso. Nós não estamos conseguindo baixar o arquivo de empréstimos no Emprega Brasil. Fomos notificados no DET que existem contratações, mas ao consultar não aparece nada. O que vocês podem ter, tá? Quando você acessa o portal, você está acessando com eCPF? Se for CPF, você tem que entrar lá no gov.br e você vai ter que vincular os colaboradores, que seriam as empresas jurídicas, tá? E a partir daí você consegue baixar o arquivo. Esses manuais que eu entrego para vocês têm o passo a passo, tá? Então, vocês viram que vocês vão receber este material, lá no final tem os artigos, que é do Emprega Brasil. Então, aqui, vocês têm um manual com passo a passo. Então, deem uma olhadinha se tem alguma coisinha que vocês estão falhando ali no processo, tá? Então, aqui também tem lá do Emprega Brasil, isso aqui é deles, esses manuais, eles não são da Metadados, tá? O sistema fará o cálculo de provisão de férias e adiantamento automaticamente a partir de julho, sim. Até lá, você tem que fazer, tá? Qual a diferença da rubrica 75.000 e 61.003? Já expliquei. 75.000 é o que o banco me concedeu. 61.003 é o que eu posso descontar do empregado, que é a remuneração disponível. E é o que eu vou recolher lá no FGTS digital. Como lança isso na folha para descontar do funcionário? É só importar o arquivo. Ou você pode digitar o código 75.000, que é a rubrica, tá? Daí o sistema calcula na folha mensal. Baixei o arquivo do portal Emprega Brasil e importei no Flow, porém está dando erro, mas não mostra qual que é o problema. Você baixou o CSV ou o Excel? Daí seria interessante, se for o CSV, você já abre um chamado que a nossa equipe vai olhar, tá? As empresas que possuem empréstimo com bancos privados, em que momento esses valores serão unificados? É neste período aqui, ó, do dia 6/6 a 22 de agosto. É esse calendário que está aqui, tá? 6/6 a 22 de agosto. Quando o funcionário não tiver remuneração suficiente, o sistema vai calcular automaticamente ou temos que ficar atentos e fazer manual? O sistema vai ser automático, tá? Por isso que tem a fórmula. Então, só façam a conferência. Ele faz automático. Não entendi a insuficiência de saldo. Será o valor do líquido? Não, se não for suficiente, aí fica saldo em insuficiência de saldo? Sim. Imagina que eu calculei a folha da Marta. E a Marta estava de férias do dia 2 de maio a 31 de maio. E eu não provisionei o consignado da Marta. Quando eu vou calcular a folha de maio, eu vou ter que descontar da Marta, porque ela tem remuneração disponível.
Mas, Marta, como tu tem remuneração se tu estava de férias? Eu tenho base de INSS sobre férias. Eu vou pegar a base de INSS sobre férias, mais a base de INSS do 10º, e vou aplicar o cálculo, que é esta planilha aqui, ó. Que a gente entregou para vocês. Eu vou pegar as bases de INSS, mesmo não tendo líquido, eu tenho base de INSS, porque as férias, ela acontece no mês, e daí eu vou ter que descontar, mesmo não tendo saldo. Aí vai gerar o quê? Vai gerar a insuficiência de saldo. Vou ter que avisar a Marta que, em função dessa nova contratação, no mês que vem ela vai ter esse desconto como insuficiência de saldo anterior. Tentei importar o arquivo CSV e apresentou erro nos meus processos. Abre um chamado, porque como é algo novo, pode ser que tenha alguma surpresa, tá? Todo adiantamento será provisionado uma parte do empréstimo, mesmo se for um valor de R$60. É claro que se você dá aquele adiantamento avulso com valores insignificantes, aí que não impactam no líquido, aí não precisa, né, R$60, mas quando a empresa tem um valor ali, que é uma folha de adiantamento, aí tem que fazer, tá? Boa tarde. Por que digitar manualmente? Porque são poucos os empréstimos, fazer uma planilha de Excel de todos os que têm empréstimos? Na verdade, você não o que eu falei? Uma pessoa fez uma pergunta que só tem um consignado e não quer importar o arquivo. E ela já viu o valor e quer digitar. Se quiser digitar, pode. É só alimentar o contrato, criar um novo histórico, ir lá e fazer o lançamento da rubrica no código 75.000. Mas sempre que vocês importarem, vocês têm tudo dentro do sistema. Mesmo com o funcionário, vale a pena importar, porque quando a gente digita, a gente pode digitar errado. Pode pagar antes do dia 20, a pergunta. Posso pagar antes do dia 20? Pode. No caso, temos a provisão manualmente e lançamos manualmente nos recibos adiantamento de férias e rubrica 61003? Não. O 61003 é calculado automaticamente pelo sistema. Quando você faz a provisão de férias, você vai usar essa planilha aqui, ó. Fiz provisão de férias. Você vai digitar no recibo de férias o 61114 e na folha mensal rescisão o 49.992 com o valor, tá? Se for um adiantamento, 61115 e estorna na mensal rescisão 49.993, ok? Quando as provisões estiverem entregues, o desconto de férias poderá vir por fórmula automática. A gente já está implementando e está aqui no nosso roadmap, tá? Então, logo, logo vocês vão ter automático, mas até lá vocês precisam administrar o cálculo conforme está na tela aqui. Tenho que cadastrar os bancos no meu sistema metadados? Não precisa cadastrar banco, a gente importa tudo, tá? Após a consulta dos bancos na tabela 37, temos que subir para a base metadados. Essa tabela não é para subir nada, é só para conferir caso tenha alguma inconsistência ao enviar um evento pré-social que o banco não confere. Ela não serve para nada além de consulta, tá? Os bancos serão alimentados automaticamente na hora que vocês vão importar o cadastro. O estorno puxará na folha automaticamente das férias, por enquanto você tem que digitar, que é o que tem aqui, tá? Na tela. Até que a gente consiga entregar para vocês o cálculo automático. Orientar para ir no banco contratado para realizar a quitação ou negociação do valor. Considerando que ele contratará seguro-desemprego ou ficará desempregado. Aí o problema é a dívida dele com o banco, tá? Nem te preocupa com isso. A tua obrigação enquanto empregador é avisar. A dívida é dele com o banco. Vi no treinamento anterior que nas férias devo provisionar o valor total do consignado. Porém, se o colaborador pagar 30 dias de férias iniciando em 16/6, na folha de julho o salário será menor. Ficará saldo negativo na folha? O que eu oriento aqui? A provisão é para guardar um saldo. Eu faria o provisionamento, por exemplo, de junho até julho, no valor total, e faria o estorno na mensal proporcional os dias de junho em junho e julho em julho. Daí você garante o saldo, tá? Minha opinião. Então, creio que o nosso sistema, quando desenvolvido com cálculo automático, vai funcionar assim. Lembrem que a provisão é para garantir que eu tenha saldo em folha para descontar. Então, vocês podem fazer isso, tá? Não tem prejuízo nenhum para o empregado. Então,
Olha, estou aqui, respondi todas as perguntas. Mais alguma pergunta? Estamos prestes aqui a encerrar o nosso momento. Espero, assim, ter contribuído com vocês, né? Com este material, com a explicação. A Metadados teve um esforço grande para que muitas atualizações acontecessem automaticamente para vocês. E a última pergunta, a planilha de férias, devo colocar os dias totais do gozo de férias ou somente os dias que caem dentro do mês total? Sempre é o total do recibo, tá? E daí, na hora de fazer o estorno, você faz proporcional. Por exemplo, eu tenho 30 dias de férias, aí eu vou ter 60% do valor, 100%, né? Então, se eu tenho dias em junho, eu lanço em junho, e os dias de julho eu lanço em julho, tá? Somente o estorno, os 300 eu faço, eu tenho 15 dias aqui, aí aqui eu vou colocar 150, e aqui eu tenho mais 15, 150, entendeu? No 49.992. Certinho? Então, essa foi a última pergunta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem atentos aí aos comunicados, a tudo que acontece. Sempre olhem os nossos artigos também. Vocês sabem que a gente sempre tem o nosso painel com os artigos aqui. E aqui em destaque, a gente sempre deixa o que está em evidência. Se nós tivermos aqui alguma novidade, com certeza nós vamos criar um artigo e vai ficar aqui em evidência para vocês também, tá? Então, desejamos sorte neste primeiro mês. Se antecipem. Vocês já podem simular o cálculo da folha, importem um arquivo de maio, simulem mesmo estando no dia 22 e 23, porque daí vocês já vão se antecipar, se tem algum probleminha no arquivo, a fórmula não sei o que, eu não entendi o cálculo, e daí a gente não vai chegar com aquele estresse, com aquele ansiedade lá nos dias finais do mês de maio, porque algo não está certo dentro do sistema, tá? Então, a proposta da Metadados era essa mesmo, para que vocês tivessem essa segurança e que soubessem realmente o que está acontecendo e quais são os próximos passos, tá? Para Metadados, a participação de vocês aqui é importantíssima. Eu acho que as perguntas aqui finalizaram, a gente ficou aqui com bastante gente acompanhando. Já estivemos no primeiro momento com o pessoal do CIR, e agora foi bom, porque nós temos dois sistemas, né? Um web e o sistema que é desktop, que é o CIR. Então, foi um prazer passar com vocês aqui este momento e repassar essas instruções. Um beijo e até a próxima.